peço aos amados que abram a sua Bíblia em Lucas 5, versículo 30. O tema da série de hoje é o perigo da maquiagem. Vamos ler. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai Santo, Pai bendito, Pai eterno, Pai glorioso, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que tu nos deste de estar reunidos, ó Pai, novamente em teu nome. Nós aqui, nesse espaço, ó Deus, ao qual, quando nós estamos aqui, é a tua igreja, e os irmãos que estão reunidos conosco, ó Pai, pela internet, que tem também sido uma bênção para nós, com as suas orações, o seu auxílio, ó Pai. Ó Deus, que possamos estar em unidade neste momento. Ó Deus de Israel, eis aí, ó Deus, a tua palavra que foi lida neste momento, ó Pai. Ó Deus bendito, eu te louvo, ó Pai, por tudo aquilo que tu já tens falado, ó Deus, na boca do teu servo, o irmão Ricardo, e te apresentamos neste momento a tua palavra que foi lida neste momento. Toma ela agora em tuas mãos, ó Pai. Venha, ó Deus, falar aos nossos corações. Reconhecemos, ó Pai, a nossa total dependência de Ti, e é bom que seja assim, ó Pai, para que a honra e a glória sejam todas para Ti. Reconhecemos, ó Pai, que só Tu podes falar aos nossos corações palavras de vida eterna, palavras que saram, palavras que curam, palavras que salvam, palavras que alegram, palavras que levantam. Então te pedimos, ó Pai, fala, Senhor, os nossos corações, ministra, Senhor, nossas vidas, manifesta, Senhor, a tua graça, a tua glória, a tua unção, o teu poder, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos amados que se assentem, por favor. Uma das perguntas que eu sempre faço, uma e outra hora, é: por que nós vamos a Cristo? É verdade? Por que nós devemos ir à igreja? E as respostas são muitas, né? E realmente são muitos os motivos pelos quais nós devemos ir a Cristo, nós devemos congregar, não é verdade? Nós devemos ir a Cristo porque Ele é o nosso Salvador, porque Ele morreu por nós, porque Ele nos amou primeiro. Mas um dos motivos fundamentais que nós temos que ir a Cristo é para ser curados. E o texto que nós lemos agora, Jesus estava sendo criticado pelos escribas e fariseus, porque ele, nesse momento, ele entrara para comer com homens pecadores, homens que tinham uma má reputação diante da sociedade. E aí ele fala com toda a propriedade que ele não veio chamar os justos ao arrependimento. Ele não veio chamar os sãos, e nem os justos, mas sim os enfermos, os pecadores ao arrependimento. Então, entre todas as coisas, o maior motivo de nós irmos a Cristo e permanecermos com Ele é para sermos curados. Um grande engano das pessoas é acharem que as maiores enfermidades que nós temos são as enfermidades físicas, mas quando a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, quando o salmista fala que Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, esse plural está atrelado a esse entendimento: enfermidades físicas, enfermidades espirituais. E as maiores enfermidades que as pessoas têm estão na alma. A maior cura que Jesus promoveu quando esteve aqui na terra não foi a física, mas foi a na alma. Podemos observar Pedro, quando começou a caminhar com Jesus, era um homem arrogante, um homem prepotente, e depois de ser tratado por Cristo, agora ele iria tecer um elogio àquele que confrontou ele
tete a tete, que foi Paulo. Ele elogia Paulo, mesmo depois de ter sido confrontado por Paulo. Então, diz a tradição também que ele não aceitou ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, mostrando uma total humildade, algo que ele não tinha quando começou a caminhar com Jesus, a ponto de dizer que todos poderiam o abandonar, mas ele não iria abandonar. Então, os maiores problemas que existem nas pessoas são as enfermidades da alma. E hoje, nesse tempo, nunca foi tão recorrente as enfermidades na alma. Nunca houve um tempo onde houvesse tantas pessoas depressivas, ansiosas, tantas pessoas com problemas mentais, psicológicos, devido a ser este um tempo de muito ataque espiritual às pessoas, principalmente na mente. E isso se faz de todas as formas que o inimigo encontra, desde as invocações aos inimigos que existem e também nos meios de comunicação que ele usa como forma de atuar e lançar na mente das pessoas o medo, o terror, a incerteza e a incredulidade. E se nós ignorarmos a importância de nós sermos curados, nós jogamos fora a grandeza do Evangelho. Só que algumas pessoas pensam que toda a cura acontece apenas quando nós nos convertemos e nos batizamos. Só que a cura, na verdade, ela acontece o tempo todo e ela é implementada por nós em Deus através da sua palavra, através da santificação, através da palavra, da oração, do jejum, mas também das situações que o Senhor mesmo promove em nossa vida para moldar o nosso caráter, situações das quais nós não devemos fugir, porque Ele corrige aquele que ama. E às vezes, as situações promovidas por Deus em nossa vida, situações mais adversas, são situações por Ele criadas para moldar o nosso caráter e nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. E hoje nós estamos tratando nesse tema que é a maquiagem. O que quer dizer isso, amados? Isso quer dizer sobre o detalhe que muitas das vezes não se percebe quando nós vamos a Cristo, que de alguma forma, às vezes, o processo pode ser comprometido devido a uma maquiagem. Por exemplo, muitas das vezes, pessoas começam a caminhar com o Senhor e nem percebem que, de alguma forma, elas estão vivendo uma vida maquiada. O que quer dizer com isso? Eles não percebem o motivo, as motivações que estão levando essas pessoas a agir dessa e de outra forma. E como nós podemos observar isso? Muitas das vezes, às vezes até com boa intenção, as pessoas são levadas a fazer alguma coisa na igreja, na obra do Senhor, pelos motivos que não deveriam ser. Então, por exemplo, muitas das vezes, alguns pastores, eles pressionam o crente a não faltar o culto, a não chegar atrasado de uma forma muito intensa. Muitas das vezes, somos pressionados a fazer várias coisas na obra
E muitas das vezes as pessoas fazem coisas que não querem. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem um nível espiritual. Muitas das vezes não se observa uma coisa chamada equidade. Que é equidade? É, falando isso no português bem claro, bem objetivo, equidade é compreender a capacidade de cada um de fazer as coisas. Por exemplo, se você tem um monte de coisa, de compras para carregar, e você tem vários filhos, e você vai mandar os seus filhos carregarem aquelas compras, como que você vai fazer? O mais pesado você dá para os mais velhos, e o mais leve para os menores. Equidade compreende entendermos a limitação de cada um. Então, muitas das vezes, amados, não é bom que nós façamos coisas de uma forma maquiada para agradar ao pastor, ao nosso, ou a alguém que está na liderança do departamento da qual fazemos parte. Por exemplo, há pessoas que não gostam de falar no grupo da igreja. É bom falar no grupo? Claro que é bom falar no grupo. Mas se a pessoa não gosta de falar no grupo, amados, você não deve ser obrigado a falar no grupo da igreja, só porque alguém te pressionou. Temos que respeitar a limitação das pessoas. Muitas das vezes também, alguém está fazendo uma abstenção de redes sociais, porque há de se convir que as redes sociais também são bastante nocivas. Então não é bom que se pressione as pessoas a fazer o que elas não querem, porque acaba de alguma forma maquiando um problema, maquiando uma situação e fazendo com que pessoas se sintam desconfortáveis em um grupo só porque ele é obrigado a falar no grupo. E nós vamos dividir essas coisas em duas partes. Aquilo que não é prioridade na igreja, no reino, e aquilo que é prioridade, ok? Então, por exemplo, é bom que oremos a oração coletiva, a live da oração das 5 da manhã que nós temos aqui em nossa congregação. Mas ninguém pode se sentir obrigado a orar nessa live. Muitas pessoas têm dificuldade com a tecnologia, muitas pessoas não têm condição de horário, e muitas pessoas também não estão sentindo bem para participar dessa live. E ninguém é menor ou maior por participar da live de oração. Outra coisa é o evangelismo. Claro que é bom que todos participem do evangelismo, mas se alguém ainda não se sente preparado para participar do evangelismo, não é bom que as pessoas façam isso de uma maneira obrigatória, porque há tempo para todo propósito. De repente, o tempo espiritual da sua vida possa ser um momento de estar mais em Jerusalém, o que quer dizer estar em Jerusalém, estar mais na congregação, e temos que respeitar a limitação de cada um. Outra coisa é a questão do horário. Claro que a lógica da igreja, desde quando a igreja é igreja, é que os diáconos chegam primeiro, e o pastor não deve ser o primeiro a chegar, porque o pastor que mais tem trabalho, mas às vezes o pastor chega primeiro. Mas é preferível com que a gente chegue atrasado do que não chegue. Amados, a relação entre um pastor e a igreja, entre um líder de departamento, um responsável, não gostamos muito de usar essa palavra líder, um responsável por um departamento, tem que ser uma relação de confiança, de respeito, de comprometimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim como vocês acreditam nesse ministério e na gestão do pastor que aqui está, ou do teu pastor onde você congrega,
é mais do que obrigatório, é mais do que louvável que o pastor confie no membro. Então, a palavra fala que não devemos desconfiar do nosso próximo, que habita conosco confiadamente. O que quer dizer isso? É importante que o pastor confie no membro, que ele chegou atrasado por um motivo justo. Porque se ele chega atrasado na igreja, o maior prejuízo não é para o pastor, é para ele mesmo, irmãos. O outro detalhe é também a frequência nos cultos. Por exemplo, aqui nós temos membros que moram a 5 minutos daqui. Praticamente moram dentro da igreja. Se ele pegar um café em casa e vir para cá, o café chega quente aqui. Mas temos membros aqui, amados, que moram a muitos quilômetros de distância, a muitos quilômetros mesmo. E como podemos não entender a limitação desses que moram longe? Hoje, por exemplo, que caiu um vendaval enorme aqui no Rio de Janeiro, deles chegarem na hora. Precisamos entender o limite de cada um. Mas, por outro lado, é importante se entender que também cada um passa por um momento. Claro que, como se diz aí, por aí, né? O dia que menos a gente quer vir para a igreja é o dia que mais nós precisamos de ir. Mas, amados, nós precisamos entender a limitação de cada um. Às vezes, não dá. O que a palavra fala? O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Por que quer dizer isso? Amados, às vezes o cansaço é tão grande, que a pessoa, ela até quer vir para a igreja, mas o corpo não responde. E precisamos ter essa paciência com as pessoas. Por quê, amados? Será que Deus, Ele vai ficar alegre que você venha para o culto só para o pastor não te dar uma bronca? Que nós louvamos ainda agora. É em espírito e em o quê? Em verdade. Então, não vale a pena que se faça as coisas por pressão. Deus não vai receber essa adoração. E de alguma forma, isto maqueia a situação espiritual das pessoas. Eu não vou dizer nem de contribuição, porque nesse ministério ninguém sabe, né? É anônimo as contribuições. Mas também não é bom que alguém coloque pressão nas pessoas para contribuírem. Por quê, amados? A palavra fala que Deus se alegra a quem dá com alegria, não por pressão, por coação ou por manipulação. Então, observe aqui o que nós vamos ler agora, Filipenses 4, versículo 8. Irmão, me perdoe eu estar raspando a garganta, porque eu sou bastante alérgico, né? E quando eu sinto algum perfume, eu cheguei aqui, eu não sei quem é que estava, mas havia uma pessoa aqui que hoje estava com um perfume tão forte. Mas, amados, não se sinta culpado, não. Eu que sou o estranho no ninho. Eu sou muito alérgico. Então, isso tudo agarrou aqui, ó, e até a água tirar, tá? Então, me perdoe, eu estou raspando a garganta. E os irmãos não se sintam coagidos de vir perfumados, tá bom? Tá? Eu que tenho que vigiar quando chegar e não respirar muito. Eu puxei uma respirada assim, que veio tudo assim de uma vez só e agarrou aqui. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Filipenses 4, versículo 8. Veja o que diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso também pensai. Percebe? Tudo que é o que é verdadeiro, irmãos? Que eu venha para a casa do Senhor, por gratidão ao que Ele fez por mim, por amor à sua morte na cruz. Então, se eu venho para a igreja com medo de tomar bronca do pastor,
com medo de tomar bronca pelo responsável pelo meu departamento, eu pergunto, isso é verdadeiro? Não, isso é uma mentira, isso é uma maquiagem. Isso é honesto? É honesto que alguém pressione o outro? Se alguém chegar aqui e ver a igreja vazia, não vai querer ficar na igreja. Não, irmãos, quem vem para alguma igreja preocupado com a igreja estar lotada, esse não está atrás de Jesus, está? Ele está atrás de multidão. Quem segue a multidão, irmãos? O mundo chama de Maria com as outras, né? Percebe? Isso é verdadeiro? Isso é honesto? Não é honesto. Tudo que é justo, irmãos. É justo que eu, às vezes, critique um irmão por ele chegar atrasado, sem saber. É justo? Não é justo. Eu me lembro um tempo atrás que eu estava dirigindo um culto, e no meio da pregação, a pregação estava até muito boa, e de repente, sabe aquela pregação que está gostosa? E de repente o celular da irmã, assim, logo na frente, assim, na nave do templo, toca e quebra, sabe, aquela linha de pensamentos. Confesso que a vontade que eu tive naquela hora realmente foi de reclamar, mas não reclamei, e fiz uma reavaliação, uma arrumação na mente e continuei na mensagem. Alguns minutinhos depois, o Espírito Santo me incomoda, dê uma olhadinha no teu, e quando eu vou dar uma olhadinha no meu, o meu não estava no silencioso. Significa que o meu poderia tocar a qualquer momento. Significa que, se eu chamo a atenção daquela irmã, porque o telefone dela tocou, eu poderia passar uma vergonha em rede nacional, porque o meu também ia tocar. E aí? Então, amados, não é justo que eu julgue alguém que ele não está vindo para a igreja, ou que ele chegue atrasado, sem saber o motivo das pessoas, sem saber até que ponto ele está dando o melhor dele. Observe que a viúva pobre, ela não deu muito, mas ela deu tudo que tinha. Às vezes, amados, o que nós oramos de alguma pessoa, que achamos que aquela pessoa não tem compromisso com a obra de Deus, é o tudo que ela está dando, ela não consegue dar mais. E se alguém está sendo negligente, amados, não é conosco, os pastores, ou os responsáveis pelos departamentos, a dívida, é com o Senhor. Precisamos ter esse entendimento. Então, isso não é justo. Se alguém faz alguma coisa na obra de Deus, para demonstrar uma espiritualidade, isso é puro? Não é puro, é duplo ânimo. Alguém está fazendo algo na obra de Deus, para conseguir um cargo, isso não é puro. Ou alguém está vindo para a casa de Deus, porque eu vou vir para a casa de Deus, que se eu fizer uma campanha de tantos dias, e Deus já faz isso na minha... Isso não é puro, isso é duplo ânimo. O único motivo que nós temos que vir para Jesus, adorar ao Senhor, não é porque Ele vai nos dar, é porque Ele já nos deu. É honesto que a gente pressione alguém a fazer algo na igreja, dizendo, se você não evangelizar, você não está dando fruto. Não é honesto. O fruto que a palavra fala que nós temos que dar é o quê? Mansidão, humildade, domínio próprio. E evangelizar não é fruto. A pessoa pode fazer evangelismo na rua e não ser manso, com a sua esposa em casa, com seu irmão, não ter domínio próprio. Ou evangelizar para postar nas redes sociais. Então, isso não é honesto. Coagir alguém a evangelizar usando artifícios. Tudo que é amável e é de boa fama, alguma virtude, pensar. O que é amável, irmãos? É quando alguém tem amor à obra de Deus. Quando se tem amor à obra de Deus, irmãos, tudo se torna mais fácil. E às vezes, nós pastores, ou os que são responsáveis pelo departamento, devem às vezes fazer uma avaliação, porque será que não estão comparecendo
na igreja? Será que as pessoas estão realmente, como que se diz, descompromissadas com a obra? Ou se é eu que não estou dando uma comida de qualidade para a igreja? Às vezes, o motivo é o pastor, irmãos. A verdade tem que ser dita. Será que o responsável pelo departamento, ele está motivando o seu departamento a fazer a obra de Deus? Será que ele está sendo um exemplo? A palavra fala que nós temos que ser, Paulo falou para Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Muitas das vezes, os liderados é um exemplo do seu líder, é um reflexo do seu líder. Então, amados, não é de boa fama que alguém faça alguma coisa na obra de Deus por coação, e não há virtude alguma nisso. Muitas das vezes, amados, temos que ter a nobreza também de entender o momento de cada um. Não é problema algum, amado, que alguém chegue e fale: pastor, eu não vou poder atuar no departamento que eu estou atuando, porque eu não estou bem, tenho que resolver. Se quiser falar o problema, fale. Se não quiser, não é obrigado. Ninguém é menor por fazer uma coisa dessa. E muitas das vezes, amados, pessoas estão fazendo as coisas na obra de Deus porque, não, se eu deixar o meu departamento que eu estou responsável, o que eles vão pensar de mim? Amados, vamos para a palavra. Vamos pegar, por exemplo, Elias. Por que eu vou pegar Elias? Porque Tiago pegou Elias, por exemplo. Tiago pega Elias, por exemplo, e diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando por 3 anos e 6 meses não choveu. E orando de novo, a chuva veio. Bom, então, há de se convir que muitas das vezes nós é que diminuímos nós mesmos. Temos que crer no poder da oração, que nós podemos fazer coisas na nossa vida espiritual se nós formos pessoas de oração. Agora, olha a parte interessante que eu quero tomar Elias como um exemplo. Elias estava fazendo a obra e, num dado momento, ele é ameaçado por Jezabel, depois que ele faz um grande feito. E o que faz Elias? Ele foi para a caverna. O grande Elias, agora ameaçado por uma mulher, vai para a caverna e fica na caverna. Bom, se fôssemos imaginar o que alguém falou, né? Alguém deve ter falado, o bochicho lá na aldeia, né? Devia ser como: não entendi nada. O que está acontecendo com Elias? O cara estava aí fazendo a obra agora, entrou numa caverna lá que não quer saber mais de nada, não quer mais fazer a obra de Deus. Ele estava deprimido. Se lermos, qualquer psicólogo lê as falas que Elias conversa com Deus, como se diz, um diagnóstico de alguém que estava depressivo, devido a quê? Ele tinha o problema da perseguição que estava sofrendo por parte de Jezabel, e também ele tinha a tristeza de que ele se achava sozinho. Ou seja, ele sentia solidão naquilo que ele se propunha a fazer. Amado, qualquer um de nós podemos passar por isso. Então não é vergonha alguma alguém chegar: pastor, eu não estou bem, eu queria dar um tempo, e continuar vindo para a igreja normalmente. Um pastor, eu já vi caso de pastor, que chegou e falou: eu vou ficar um tempo sem ministrar a palavra. Ele vinha para a igreja, não ministrava a palavra, não dirigia o culto e não saiu da igreja. Irmãos, não podemos usar maquiagem. Temos que ser autênticos. Claro que quando você falta, eu sinto a tua falta. Hoje, por exemplo, com essa chuva, faltou bastante gente. Parece que a mensagem encaixou no dia, né? E foi tão tremendo que até a mensagem que o irmão Ricardo entregou, né?
falou sobre aparência, tem a ver com a maquiagem. E olha que nós não concordamos, né, irmão Ricardo? Não queríamos pregar. Mas por que isso, irmãos? Porque muitas enfermidades na área física, às vezes, não são curadas porque pessoas usam a maquiagem. Por exemplo, pessoas às vezes sentem uma dor de cabeça e sempre toma um analgésico. Sempre toma um analgésico, nunca trata a causa. E quando vai descobrir a causa, era algo que deveria ser tratado e se tornou crônico, porque a Novalgina, o remédio para dor que tomou, maquiou o que a pessoa estava sentindo. Maquiou o diagnóstico. Então, esse episódio da série A Cura é um episódio muito interessante para a gente refletir se estamos verdadeiramente vivendo a verdade, irmãos. Que a mentira não é de Deus. E é uma linha tênue entre nós vivermos o evangelho da verdade e o da mentira. Fazemos as coisas, não, eu vou fazer isso aqui, porque se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Não, amado, vão pensar que você é de carne e osso. Você é um ser humano passivo de qualquer problema. É óbvio que, se for da minha vontade, vocês não faltam um culto. Mas eu tenho que entender a limitação de cada um em questão de saúde, em questão de distância. Então, eu sei que alguém olha assim para mim e fala, mas pastor, as pessoas hoje em dia já não querem vir para a igreja. O senhor ainda fala assim, irmãos, não, essa é bobagem, irmãos. Eu me lembro que os cultos que mais Deus operava quando eu era criança era culto quando chovia. Porque aqui, nesse bairro, eu congregava logo ali na frente, não tinha asfalto, era lama pura. Então, quando chovia, irmão, virava uma lamaçal toda. Então, as pessoas não podiam ir. E aqueles que queriam ir eram os gideões. Parece que o fogo pega mais quando o quê? Quando tem mais pessoas em o mesmo propósito. Isso quer dizer o quê? Que os outros irmãos não são convertidos? Não, irmãos. Não. Observe então uma coisa. Quando Jesus sobe o monte da transfiguração, quem ele chama? Pedro, Tiago e João. Ele jogou fora os outros? Não. O mistério. Então, às vezes acontece uma chuva, ou que algumas pessoas, às vezes o mistério daquele culto, irmãos, é para aqueles que estão ali. Isso é propósito de Deus. E amados, se não fizermos isso por amor a Jesus, não vale. E eu ministro dessa forma há muitos e muitos anos, que eu deixei de ser aquele pastor que bota pressão em quem falta o culto. E foi a melhor coisa que eu fiz, irmãos. As coisas funcionaram muito melhor. Porque você não faz as pessoas, às vezes, ficarem oprimidas com medo de serem chamadas a atenção. Olhando para o cenário da vida de Elias, ele deu um tempo, ele foi para a caverna. Agora observa, amados, ele deu uma pausa, ficou em oração, e quando ele volta o quê? Ele volta ungindo as pessoas. Ele volta melhor do que quando ele estava lá. E lá, naquela caverna, naquele retiro que ele fez, ele ouviu a voz de Deus e descobriu algo que ele não sabia. Deus fala para ele, não, Elias, você se enganou, você não está só. Existem ainda 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então, amados, às vezes é sim importante entendermos o momento que às vezes nós devemos parar. Eu espero que nunca aconteça comigo, mas eu não teria constrangimento algum se algum dia, por algum motivo, eu não possa continuar. E pare, mas continue na igreja. Não é vergonha que você diga, está pesado para mim? O pior é quando alguém tenta continuar sem poder. Irmãos, eu estou falando de coisa com conhecimento de causa. Eu tenho estudado o assunto e muito. Olha, se eu tenho noção da quantidade de pastores, às vezes, líderes de departamento com problemas de ansiedade e depressão, simplesmente porque não entenderam que está na hora de dar uma parada. A igreja do Senhor, irmãos. Ninguém tem a igreja como um patrimônio seu. Entende? E às vezes, por não entender o momento de parar,
as pessoas ficam enfermas. Então, não é vergonha alguma quando você para. A outra coisa agora que eu queria falar é a parte do que é prioridade. Então, eu falei aqui do que não é prioridade. Agora, o que é prioridade? Prioridade é você não perder o discipulado. Algumas igrejas é o culto da doutrina ou a escola dominical. Mas se você não pode vir na escola dominical, você tem condição de assistir o vídeo depois. O que é prioridade, amados? Prioridade é entender que a palavra fala que o reino dos céus não vem com aparência exterior. Amados, é preciso entender que agora não é como antes. Então, essa parte da mensagem, eu quero que você preste bastante atenção, porque há pessoas, sem perceber, confundindo o culto da velha aliança com o culto da nova aliança. O que compreende isso? Veja bem, amados, na velha aliança, o culto acontecia somente no tabernáculo, ok? O culto só acontecia no tabernáculo. Então não tinha esse negócio de alguém sair, de um levita sair, um sacerdote sair do tabernáculo e fazer algo. Não. Tudo acontecia ali. Ou seja, na lei, na velha aliança, a ministração era o que se chama de templo centrista, era no templo. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ela faz uma pergunta que é emblemática. Ela indaga Jesus: Senhor, nós os pais adoraram nesse monte, outros falam que é em Jerusalém, e tu, o que dizes? E Jesus diz dessa maneira: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer, amados, que nós temos sim que congregar. É super valioso a oração congregacional, é super valioso o nosso congregar. Mas o bom dessa nova aliança é que o nosso culto não é restrito ao templo. Ao templo que eu falo, porque eles chamam isso de templo. Na verdade, isso não é templo, isso é apenas um espaço. Aqui, no caso, era um salão de festas. Então, o culto não acontece só na congregação, porque nós aqui somos a igreja, ok? O prédio não. O nosso culto, ele é 24 horas, irmãos. Quando ele fala que ser em espírito em verdade, quer dizer que você pode estar dentro de uma condução que se cumpre aquilo que está lá no livro de aos Hebreus: temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você pode estar dentro de uma condução, se você fechar os olhos e orar, nesse momento, você entra no santuário através do sangue de Jesus. No livro de Apocalipse está escrito que João viu uma salva com incenso cheia das orações dos justos. As nossas orações sobem, o que não acontecia na velha aliança, como agora. O que quer dizer isso, amados? É importante congregar? Claro que é. É importante, depois do culto, tomar aquele café, abraçar o irmão? Claro que é, irmão. Conversar um com o outro, ver o problema de um irmão, trocar informações, o que um pode ajudar o outro. Isso é igreja. Eu, por exemplo, eu amo a igreja. Eu, por exemplo, sou um fruto do trabalho da igreja. Eu, por exemplo, quando a sociedade não acreditava em mim, nem a minha família acreditou em mim, a igreja acreditou em mim. Eu sou grato à igreja. Por isso, se eu puder, eu venho todos os dias, irmãos. Foi a igreja que me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Eu tenho gratidão. Mas precisamos entender que, se nós não tivermos cuidado, nós ficamos
na maquiagem. Aqui na igreja nós tocamos o instrumento, ensinamos na classe, dirigimos os departamentos, mas não oramos na madrugada, não jejuamos, não lemos mais a Bíblia porque já lemos a Bíblia toda, não fazemos mais o plano de leitura anual da Bíblia porque já lemos tudo, achamos que não devemos mais, e de alguma forma isso é uma maquiagem. Alguém olha para nós aqui na igreja e imagina, olha, aquele irmão é uma bênção. Mas muitas das vezes nós estamos de alguma forma maquiando. Não estou dizendo que isso seja sempre, mas pode ser que isso seja uma maquiagem e algo não está bem. Irmão, isso é muito sério. Achando que se nós deixarmos de exercer o nosso ministério na igreja, como é que se diz? É um escândalo. Não é um escândalo. Seja autêntico, seja verdadeiro, viva a tua realidade. Não tenha medo de dizer, tenho que dar uma parada. Eu falo isso num momento assim, difícil, né? Porque ultimamente eu estou tendo que tocar o instrumento que tem faltado o músico. Mas, amados, é assim que funciona o reino. Não podemos exigir das pessoas, além do que elas possam dar, porque nós não podemos julgar as pessoas. E eu digo para vocês que os lugares por onde eu passei, onde pastores me trataram dessa forma, foi onde eu mais floresci. Foi onde eu mais cresci espiritualmente, onde eu não era pressionado a fazer as coisas. Então, é importante entender o que você não pode parar de fazer. Agora, então, o que é que você não... Eu falei o que não é, o que é importante, mas não é prioridade. Agora, o que você não pode fazer de maneira alguma? Então, se você não puder mais tocar o instrumento, está tranquilo? Se você não puder mais dirigir o departamento, por algum motivo, está tranquilo? Claro que vai dar uma descompensação, mas é melhor que você compreenda o seu momento. Não há problema que você falte algum culto, que você mora quilômetros de distância daqui, ou porque você está com problema de cansaço, ou qualquer coisa, não há problema. Mas há coisas sim, que você não pode deixar de fazer. E eu tenho certeza que você deve estar bastante curioso. E o que é? Pois é, amados. Haviam coisas que eram feitas no culto judaico da velha aliança que não podia parar. O que não podia parar? As lâmpadas deveriam estar acesas constantemente. A lâmpada do templo não poderia se apagar. Você tem uma ideia, você que porventura não saiba, para que uma lâmpada fosse alimentada pelo azeite, era um trabalho enorme, numa época onde não existia tecnologia, que para poder fazer um copo de azeite, muitas azeitonas têm que ser amassadas. Agora eu não me lembro a quantidade precisa. Imagina o tamanho de uma azeitona, para fazer um copo de azeite, você já vai ter uma noção. Imagina o trabalho que dava fazer azeite naquela época. Aquelas lâmpadas não poderiam se apagar. Os sacrifícios também não poderiam terminar, eram constantes. Por isso a palavra fala, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então agora eu te peço que você aguce a sua atenção para entender o que simboliza isso para nós agora. Simboliza, amados, que se você não está podendo tocar o instrumento, se você não está podendo mais exercer a função que você exercia no departamento, isso é compreendido. Mas uma coisa que você jamais pode parar de fazer. A primeira é a oração, que é a base de tudo. Orar. Ler a palavra, mas eu já li a Bíblia 30 vezes. Pois é, mas não, se você parar de ler a Bíblia, você vai morrer. Preste bastante atenção. E a outra, que muita gente, que a maioria das pessoas negligenciam, é o jejum. Mesmo que você não possa jejuar horas e horas, se você começar um jejum meia-noite, antes de dormir, acordar às 7 da manhã, ler a Bíblia até às 8, meditar até às 9, e tomar o teu café às 9 da manhã, já é um jejum maravilhoso. Você deu
Ó, você deu as primícias para o Senhor, as primícias do dia. É claro que se você puder levar até meio-dia, será muito. Mas eu sei que de repente você tem alguma limitação física, de saúde, mas nunca se esqueça disso. Crente que não entende que jejum, oração, leitura da palavra de Deus são inseparáveis, tende a parar. Então, eu dividi a mensagem naquilo que não pode, que você pode não fazer pela tua limitação. E aqui nessa igreja, eu vou falar, eu vou sempre dizer para vocês, ninguém aqui é obrigado a falar no grupo, ok? Ninguém aqui é obrigado a participar da live de oração, ninguém é obrigado a evangelizar. Ninguém aqui é obrigado a vir a todos os cultos, achando que ou eu vou ficar de cara feia, ou alguém vai te julgar. Seja autêntico. Agora, se você quer ser um crente vencedor, se você quer ser um crente que tem uma paz, entenda que a oração não pode parar, que jejum não pode parar. E outro dia, conversando com um pastor, eu senti que minhas pernas até bambearam. E é um pastor que eu gosto muito dele. E ele falou para mim assim: rapaz, eu nem lembro a última vez que eu jejuei. Eu falei assim: meu Deus, o povo esqueceu o fundamento do Evangelho. Amados, jejum, para nós, é que nem tomar banho. Se você não tomar o banho, o que acontece? Começa a se coçar. Jejum para nós, homens, no caso, é que nem fazer a barba. Se não fez num dia, outro dia já aparecendo. Leve a sério. E a quarta coisa é indispensável também. O que se chama de solitude. Solitude não é solidão. Solidão é a ausência de pessoas. Solitude é a disposição de alguém de ficar sozinho, exposto à palavra. Solitude é tipo alguém que quer tomar vitamina D do sol e fica exposto ao sol em certo horário do dia para receber vitamina D. Solitude é quando você promove ou busca lugares sozinhos para ficar meditando com o Senhor. Muitas das vezes, por pessoas não entenderem o valor da solitude, às vezes Deus promove a solitude na vida de alguém. Às vezes promove com uma enfermidade, às vezes promove com um desemprego, e por aí vai. O que é importante é entender o que pode maquiar um quadro clínico espiritual de alguém, que está fazendo alguma coisa na casa de Deus, ou para o pastor não brigar, ou para demonstrar uma espiritualidade, que não é prioridade, e o que é prioridade. Porque a palavra de Deus diz que o reino do céu não vem com aparência exterior. Alguém pode pregar o evangelho? Só um minutinho, amados. Alguém pode pregar um evangelho, irmãos, e não ser por amor. Lembra que Paulo falou? Muitos pregam o evangelho por amor. Paulo falou que alguns pregavam o evangelho para acrescentar sofrimento às prisões dele. Olha que coisa, né? Paulo dizendo. Uns pregam por amor e outro por contenda. Mas ele falava, de uma ou outra forma eu me regozijo. Agora, o que é que nós não conseguimos fazer? Ou por hipocrisia, ou por pressão de alguém. Orar na madrugada. Quem vai ver a gente orando de madrugada? Jejuar. Orar no secreto. Você consegue perceber isso, irmãos? O reino dos céus, a nova aliança, é muito mais no oculto. Quando Jesus fala que o reino do céu não vem com aparência exterior, é porque o nosso culto principal, quando Paulo fala de culto racional,
O nosso culto racional não quer dizer o nosso culto aqui. É o nosso culto na base da nossa vida. Acordamos, oramos, jejuamos 2, 3 vezes por semana, pelo menos uma. Lemos a palavra todo dia. Isso é o culto racional. Então veja bem, amados. Se no secreto nós fazemos o culto racional, aqui na congregação será racional. Mas se lá no secreto ninguém está vendo, nós não comparecemos na oração da madrugada, não comparecemos no jejum semanal, não comparecemos na leitura na Bíblia, corremos o risco sim de o nosso culto aqui na congregação não ser racional. Nem percebemos quando começamos a fazer as coisas mecanicamente. Então, esse episódio dessa série A Cura, que eu chamo de maquiagem, é o perigo que existe de nós, sem perceber, vivermos um evangelho que a gente já se acostumou a cantar os hinos, já se acostumamos a fazer tudo, e nem percebemos que a essência nossa não está bem. E muitas das vezes acontece isso no reino, porque preocupados com resultados, preocupados com demonstrar, às vezes, amados, até por amor, às vezes há pastores, irmãos, que não fazem por mal. Há líderes de departamento, responsáveis por departamento, que às vezes nem fazem por mal. Mas não é bom que se faça assim. Esses tempos atrás eu vi um vídeo, eu nem acreditei que eu vi aquele vídeo, eu acho que já comentei aqui, não sei se eu comentei, mas está na internet. Eu não vou falar o nome do pastor por questão de ética, de respeito, porque eu confesso que admiro esse pastor. Mas ele postou um vídeo na internet onde ele dava chinelada no filho, para o filho fazer o culto no lar, o culto doméstico. Você percebe, amado? Será que uma criança que leva chineladas para fazer um culto, ela vai ter uma visão boa? Não. Então, amado, nunca faça coisas igual eu já ouvi falar, mãe que bota o filho de castigo lendo Salmo 91. Nunca use o evangelho como uma coisa obrigatória. Porque na lei era de uma forma, na graça é de outra forma. Amados, quem tem que se sentir lesado em não participar do culto, não é o pastor, é a pessoa que perdeu de congregar. Ceia, por exemplo. Nós, como damos a ceia, nós explicamos que ceia é remédio e é veneno. É remédio para quem está bem espiritualmente e é veneno para quem não está bem. Agora, ficar vasculhando a vida das pessoas, eu já vi casos que acontece de pessoas quererem proibir alguém de tomar ceia. Amados, a pior coisa da ceia tomada errada não é para o pastor, é para quem toma ela errada. Então tem pessoas, amados, que nem percebem que tudo muda na nova aliança. Na nova aliança, a pegada é outra. Na nova aliança, nós fazemos as coisas por atração que nós temos, pela gratidão que nós temos. Então, se não temos gratidão em fazer a obra, corremos o risco de parar. Anteontem, eu estava aqui em Campo Grande e encontrei com um irmão, e aí quando eu perguntei, ele perguntou para mim assim, se eu estava pastoreando. Eu falei, estou. Aí ele falou, não, quero pastorear mais não, e tal. Eu vi que ele estava triste. Então, existem pessoas, amados, que nem percebem, estão fazendo a obra de Deus com expectativa de receber algo em troca. Isso é uma maquiagem. O motivo que deve nos mover a cuidar de vidas, a curar pessoas, através da palavra, não deve ser outra coisa a não ser esses dois motivos: a gratidão ao que a igreja fez por nós e a gratidão ao que Deus fez por nós. Irmãos, se Ele mandou seu Filho morrer por nós, nós fomos salvos por esse sangue derramado na cruz do Calvário. Então fazer a obra de Deus é por gratidão.
E quando alguém cria uma expectativa, ele sai do reino. Paulo escreveu também a Timóteo, dizendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, amados, é importante nós observarmos o que move a nossa vida. O que nós estamos fazendo na obra do Senhor é por amor ou por pastor ver? Porque se estamos fazendo algo para o pastor ver, amados, não podemos. Então, eu digo para vocês que assim como vocês acreditam na minha gestão, se vocês congregam nessa igreja, é porque vocês acreditam na minha gestão como pastor. Eu confio em você. E você, quando você não vem, é porque não dá. Eu não tenho como desconfiar de vocês, irmãos. Como que vocês confiam em mim, eu não vou confiar em vocês? Mas, por quê? Se alguém não está fazendo o correto, você não me deve nada a mim. E é com o Senhor a tua conta, não é comigo. Então, assim como vocês acreditam em mim, eu não posso reclamar que você chegue atrasado no culto, achando que você está sendo desleixado com a obra. Eu não devo desconfiar de vocês. E eu não faço nenhum favor em fazer isso. Não, irmãos. Isso é uma questão de bom senso. Eu confio em vocês. Eu louvo a Deus. Domingo eu passei mal, me atrasei, minha esposa estava passando mal. Cheguei aqui, estava tudo ligado. Glória a Deus. Facilitou o andamento do culto. Como que eu posso duvidar de vocês? É importante que nós observemos que nós não tivermos cuidado, nós saímos do evangelho da graça e passamos por o evangelho da lei, onde as pessoas fazem coisa por pressão, por opressão, ou às vezes por manipulação. Às vezes, irmãos, existem pessoas que criam uma disputa entre departamentos na igreja para que alguém faça algo para disputar com outro departamento. Lendo a palavra, isso é justo? Isso é honesto? Isso é de boa fama? Não podemos fazer nada na igreja por competitividade. Viva o seu momento. Se você está passando algum problema, quiser contar, conte comigo. Você não é obrigado a contar. Saiba que sim, que eu sinto a tua falta. Eu me preocupo com você. Quando eu ligo para você para perguntar como você está, é porque eu me preocupo com você. Eu olho para a igreja, irmãos. Eu não vejo vocês da forma que o mundo vê. Jesus disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos é quem? É quem faz a vontade do meu pai que está no céu. Paulo escreveu, aliás, João escreveu, né? Não foi Paulo, admoestai aos velhos como a pais, aos mancebos como a irmãos, e as crianças como a filhos. Paulo escreveu também que a partir de agora, a ninguém conheçamos segundo a carne. Somos uma família, irmãos, e precisamos sim confiar uns nos outros. Então eu confio em vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas eu peço a vocês, sejam autênticos, sejam verdadeiros. Não vale a pena viver uma maquiagem, fazer qualquer coisa na obra de Deus para demonstrar espiritualidade, demonstrar nível espiritual, quando as coisas não vão bem. Mas eu termino essa mensagem falando de algo muito importante. A palavra fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, uma coisa que eu sempre aconselho, e eu faço isso, sempre vou fazer, divida às vezes o seu problema com alguém. Pode ser o teu pastor, pode ser o responsável pelo teu departamento, porque às vezes, amados, nós precisamos de conversar com alguém. Claro que devemos orar, não podemos sair contando o nosso problema para qualquer um. Só que às vezes, amados, acontece que eu já vi pessoas, às vezes, cristão, contar o problema para o ímpio e às vezes não se aconselhar com o irmão. Somos uma família, irmãos. Somos uma família, precisamos sim um do outro, precisamos de ser, às vezes, ouvinte para alguém. E para vocês que estão sendo treinados, preparados para o ministério, que essa série, como eu sempre falo,
ela é dedicada a todos os irmãos aqui desse ministério e de outros que estejam sendo preparados para ser diáconos, evangelistas, pastores. E para você mesmo, que já é um pastor, essa série, ela vem como um pouco do que eu aprendi ao longo da minha vida ministrando, e o que Deus tem ministrado na minha vida nos últimos dias. Essa série vem com o entendimento que nós aqui, amados, somos pessoas que fomos curadas, estamos sendo curadas para curar os outros. Então, às vezes, é muito importante também você ouvir as pessoas. Às vezes, por você ouvir alguém, ser um ombro para alguém, você toca o trono de Deus. Às vezes é importante entender que a palavra fala que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Percebe? Então, amados, que nós possamos entender o que está escrito nesse livro de Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Temos que ter cuidado com a maquiagem. A maquiagem, ela pode ficar muito bonita, mas às vezes ela pode esconder até uma pessoa morta. Existem mortos que depois de maquiados nem parecem o que eram. E a palavra fala em Apocalipse: tens o nome de que vive, mas estás morto. Eu sei que estou falando para crentes que estão vivos, mas o perigo da maquiagem é que ela pode levar alguém até uma morte espiritual. Por isso que nesta noite nós falamos sobre o perigo da maquiagem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor, que foi lida, eis aí a Tua palavra que foi pregada, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para ser autênticos, Senhor. Dá-nos graça para não sermos hipócritas e demonstrar uma espiritualidade que nós não temos. Ó Senhor, dá-nos graça, Senhor, para não julgar os nossos irmãos, quando às vezes chegam atrasados ou às vezes não podem vir. Tu sabes, ó Pai, a limitação de cada um. Ó meu Deus, dá-nos graça, meu Senhor da glória, para termos equidade, respeitar, ó Deus, o momento de cada um, respeitar, ó Pai, a forma de cada um. Acima de tudo, Senhor, dá-nos graça, ó Pai, para que possamos ser um ombro amigo, um ouvido para ouvir, ó Pai, para ser, ó Pai, a ponte para alguém que está sofrendo. Ó Deus, quantos que nessa noite, ó Pai, estão passando por problemas de ansiedade, de depressão, alguns até, ó Pai, que sofreram alguma coisa, em algumas pessoas que às vezes até pensando em estar fazendo a coisa certa, pressionaram pessoas a fazer coisas no Teu reino que não deveriam, Pai. Ó Deus, venha trazer a cura nessa noite, na vida de cada um, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém?